Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, 4 de agosto, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Ele é o patrono universal dos sacerdotes. Neste próximo domingo nós iremos celebrar o Domingo do Padre, dentro desse mês vocacional, mês de agosto. Primeiro domingo sempre nós recordamos o sacerdócio, ministério sacerdotal. O Evangelho de hoje nos traz esta pergunta de Jesus. Ele quer saber logo o que as pessoas pensavam a respeito dele. E aqui os apóstolos colocam quais são aquilo que eles dizem a respeito de Jesus, que ele poderia ser talvez João Batista, Elias ou algum dos profetas antigos. Jesus depois quer saber o que eles próprios pensam dele. Quer saber o que os apóstolos, aqueles que eram mais íntimos a ele, como eles o viam. E é Pedro que vai tomar a palavra para responder: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui nós podemos ver esta profissão de Pedro, reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Entretanto, depois que Jesus anuncia a paixão, anuncia o que vai acontecer com ele, que vai passar pelo sofrimento, pela rejeição, pela morte, ali Pedro não quer entender ainda esta dimensão na vida de Jesus. Vai dizer que irá impedir que isso aconteça. E por isso nosso Senhor, naquele momento, chega a afastar dele esta ideia que não pertence a Deus, mas que é de Satanás. Quando diz: Vai para longe de mim, Satanás, está se referindo justamente a Pedro
quando ele pensa não como Deus, mas pensa como os homens. Aquele que quer afastar o caminho da cruz, aquele que não quer aceitar o que vai acontecer com nosso Senhor, não está pensando como Deus. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, se nós somos discípulos de Jesus Cristo, devemos aceitar o sofrimento da cruz. Devemos assumir em nossa vida também a cruz de nosso Senhor. Vamos este dia de São Curadás pedir a intercessão dele por todos os sacerdotes do mundo inteiro, para que possam, a exemplo de São Curadás, serem verdadeiros padres, segundo o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa quinta-feira, um bom dia.